E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade aos nossos trabalhos e vamos ver o relatório de março do TEP 11. Vamos direto lá para o relatório, para a gente não perder muito tempo. Como a gente já viu no vídeo de apresentação, card em algum lugar aqui, como sempre, né? O TEP ele é um fundo de lajes em que a tese principal dele é adicionar valor. Ele compra um imóvel geralmente classe B, deixa ele com uma cara de classe A, fazendo obras nele, né, um retrofit, e consegue ganhar aí ao longo do tempo valor de aluguel em cima das lajes, receitas acessórias com outras coisas ali, como um café, um mercado, que ele consegue incorporar, né, junto às lajes corporativas e tirar uma receita adicional em cima disso. Teve prédio aí que ele colocou um lava-jato no subsolo, então ele consegue tirar receitas de outras formas também. Beleza? Vamos para os números de março. Em março, a cota fechou a 84,25, o que mostrou uma subidinha em relação aos últimos meses, sendo que a cota girava na casa dele de 75, 76. Então deu uma subida interessante. Mas a gente consegue ver que ainda tem um desconto em relação à cota patrimonial aqui. O PVP está menor do que 1, então tem 13% de desconto ali. E o valor patrimonial do fundo na casa dos 409 milhões. Ou seja, é um fundo que é pequeno e que não está dando passos maiores do que as próprias pernas para crescer. O que é muito bom, né? E aí a gente vai acompanhando esse crescimento ao longo do tempo. Uma outra informação que eles colocam aqui que é muito interessante é essa relação de valor de mercado por metro quadrado, né? Esse preço por cota gerando o valor total, multiplicado pelo número de cotas, gerando esse valor total de mercado. Se a gente dividir pela metragem quadrada, esses 38 mil metros quadrados aqui de Araboma, é como se cada metro quadrado estivesse sendo negociado a 9 mil por metro quadrado. E isso é um desconto muito grande em relação ao mercado real. Se você fosse construir prédios nesse mesmo molde hoje, você gastaria no mínimo o dobro disso aqui, por baixo. A gente vê transações acontecendo no mercado real aí pela casa ali de 22 mil, 25, 28, para imóveis classe B, né? Para os classe A esse valor está muito acima, lá perto da casa de 45 mil, dos triple A's, né? Mas comprando os metros quadrados via fundos é um desconto, pô, absurdo. 4 milhões de cotas, 4 milhões e 200 mil cotas, o fundo distribuiu 95 centavinhos. A vacância física está zerada há, acho que é quase 2 anos, deve ter quase 24 meses que a vacância está zerada. O fundo é muito bom nessas negociações com os inquilinos. Tem uma vacânciazinha financeira aqui, que vem por conta de descontos, carência, esse tipo de coisa que eles botam no gráfico lá embaixo do relatório, a gente vê daqui a pouco. Tivemos uma mudança aqui em relação a esse aluguel em atraso, o que foi muito bom. Agora ele zerou, por quê? Porque em março a gente teve este fato relevante aqui, falando que o fundo vai receber o valor de aluguel que estava sendo devido, né, 378 mil, conforme está escrito aqui, né, na ordem que está escrito aqui, e com isso ele consegue zerar aquele valor de aluguel em atraso. Muito bom. O prazo médio dos contratos de 6 anos, mas esse valor aqui ele é um pouco enganoso porque tem um contrato atípico com o Grupo Pão de Açúcar, que é de 14 anos, então jogou essa média muito para cima. Mas a gente também vê daqui a pouco mais ali embaixo. Taxa de gestão de 1%, de administração 1,13%, sem taxa de performance. Muito, muito bom. No momento de mercado aqui, a leitura de mercado é o macro, global, não diz muita coisa pra gente. No momento do fundo, né? O principal destaque veio desse acordo lá do aluguel em atraso e que isso vai ter um impacto positivo de 7 centavinhos por cota no final do semestre, né? O que vai ser legal, aumenta um pouquinho ainda a distribuição. Atualizações do portfólio, falando dos imóveis especificamente, né? No Passarelli, teve esse recebimento do aluguel que estava em atraso e terminou o paisagismo ali em uma das ruas, né? Que ele dá acesso. Aí botou as fotinhas aqui. No Torre Sul inaugurou o café. Lembra que eu falei ainda agora de receitas acessórias? Eles inauguraram esse café Blends aqui no térreo do prédio. E aí esse café, ele não é exclusivo para as lajes do prédio. Ele fica numa área aberta. Então quem passa por ali a pé ou até trabalhadores dos prédios ao redor podem ir ali tomar um café, entendeu? Então parte dessa receita que o café pega entra como receita para o fundo. Isso é muito bom, né? Essa ideia de trabalhar com os prédios abertos, com acesso aberto, é uma característica do TEP. Ele fez isso com os prédios que ele vendeu, inclusive, de abrir o térreo para passagem, seja para cortar caminho, né, entre as ruas, seja para um serviço.
E isso acaba trazendo uma receita um pouco maior para o fundo. Isso é muito bom. No Fujitsu, o fundo participou da assembleia lá de condomínio para aprovar essas reformas aqui citadas, né? E vale pontuar aqui essa coisa da assembleia que na maioria dos imóveis o TEP ele é majoritário. Porém, ele não tem 100% dos imóveis em todos os imóveis. E por isso, por mais que ele seja majoritário, ele tem que conversar com os outros donos para ver se aquelas obras ali que ele quer tocar não incomodam ninguém, para ele não aprovar meio que na marra, entendeu? Então tem essas discussões em assembleia para que todo mundo esteja no mesmo pé da decisão, né? E visto isso aqui que vai ser aprovado, foi já liberado um cronograma desses investimentos e que o fundo vai pagar ao longo de 2025 2 milhões nas obrinhas. A gestão até disse na leitura do relatório que as primeiras ações vão ser em cima das decisões que não necessitam de aporte para agilizar o processo de trabalho, né, no prédio, e que ao longo do ano vão gastar esses 2 milhões aqui. E aí eles acertaram esse custo lá no fluxo de caixa. Então isso não deve impactar na distribuição de forma relevante. Se chegar a impactar, né? Acho que não deve impactar com tanta força, assim, fora do planejamento que eles já tinham feito, né? E como a gente disse nos vídeos anteriores, esse prédio vai ser o prédio que eles vão dar mais atenção esse ano, porque o contrato está acabando. Então eles querem deixar o prédio bem competitivo para, caso o inquilino saia, ter um prédio com bastante visita, né? Para ser locado novamente muito rápido. No Faria Lima 1355, o heliponto foi terminado, mais uma receita acessória, espaço aqui para os helicópteros, e o projeto de ar-condicionado do térreo foi concluído, e agora vai ser correr atrás do prestador de serviço, né, para ver quem que vai fazer efetivamente esse trabalho, quanto que vai custar. Eles também estão analisando ainda sobre essa questão dos potenciais construtivos do terreno. Por quê? O que aconteceu aqui? Quando esse prédio foi levantado, ele estava seguindo as regras de construção da época a qual ele foi construído, certo? E quando você compara com as regras atuais de construção desses imóveis, a gestão viu que existe uma metragem quadrada que pode ser construída ainda respeitando a nova regra. Então eles estão fazendo esses projetos, estudos de viabilidade, para ver como que eles podem aproveitar esses potenciais construtivos e aumentar a metragem quadrada locável do Faria Lima. Então é muito bom, né? Porque você já tem o prédio lá e ainda pode construir mais, por conta dessas atualizações de norma. Muito bom. E aí eles estão vendo como e o que fazer, né? Para criar essas novas amenidades aqui para os usuários, beleza? E no edifício do Pão de Açúcar, nada relevante para o mês. O fundo distribuiu 95 centavinhos, que dá aí 14,4, né, dividend yield no ano. A gente pode ver aqui, ó, que nessa parte aqui do primeiro semestre, o fundo tem um cronograma de 95 centavos, só que vocês estão vendo que em junho esse valor aqui foi para 1,5. E por que esse valor foi para 1,5? São os 95 centavos do ganho de capital, da venda do São Luís, que entrou, mais aqueles 7 centavos do recebimento do aluguel em atraso, que vai pagar no final do semestre. E aí vocês vão poder me falar assim, mas, Ravis, 95 centavos mais 7 centavos dá 1,2, não dá 1,5. É porque a gestão disse também, lá nessa leitura do relatório aqui, ó, deles, de que 3 centavinhos foi uma melhoria operacional do caixa. Então eles estão conseguindo distribuir um pouco mais no final desse semestre por estar gastando menos, né? Ter otimizado o custo de despesas. O que é muito bom, né? Que aí quem é cotista recebe um pouquinho a mais. E aqui o guidance do segundo semestre, que eles falam que sempre pode ter alteração conforme for chegando perto, né? Isso aqui é o preliminar. Então eu imagino que esse valor de 74 já contemple aquele gasto dos 2 milhões que vão ser utilizados na reforma do Fujitsu. Na DRE, temos uma informação adicional aqui, que no mês passado, o fundo ele recebeu um aluguel antecipado. Então esse valor veio maior, e esse mês veio menor, porque o aluguel foi antecipado no mês passado, né? E aí gerou esses 59 centavinhos aqui, que não se refletem na realidade. O recorrente aqui está na casa de 67, 68 centavos. O que com a cota a 85 vai dar ali uns 10% de yield, por aí, mais ou menos. Que é bastante alto, né? Para Lajes ainda. Então pegar esse fundo num valor mais perto de 80 ou menos na cota, dá um valor bem bom, fora o ganho de capital. Tô falando do recorrente, né? Só que o fundo ainda tem aqui, ó, 1,51 de resultado para distribuir. É bastante coisa. Em relação à composição do patrimônio, hoje o fundo tem esses
milhões aqui para receber de venda de imóveis, 50,9 a pagar, certo? 71 de venda de imóveis, 59 a pagar. Os 71 que ele tem para receber, da onde que vem esses 71 aqui? É essa parcela de 59 de principal, que vai voltar para o caixa do fundo, mais esses 11,1 aqui, ó, que ele tem para distribuir como ganho de capital. Se a gente somar os dois, dá esses 71. Uma parte volta para o principal, outra parte vai ser ganho de capital. Esses 11 milhões aqui vão jogar bem a distribuição do primeiro semestre de 2026 para cima, porque o fundo recebe em fevereiro de 26. Ou seja, se no cronograma atual a gente está recebendo 95, no cronograma de fevereiro de 26, esse valor aqui vai ficar mais perto de R$1 ou até acima, por conta desse ganho de capital aqui. E os 50,9 a pagar são os valores de aquisição aqui. Ou seja, esses 59 milhões que vão entrar de principal, eles quitam essas parcelinhas a serem pagas da aquisição. Muito tranquilo em relação a isso. O fundo hoje está com 26 milhões em caixa, então está tranquilo para as parcelas que vêm para frente. Aqui, o saldo de caixa, que teve o reajuste daquelas obras lá de retrofit, né, do Fujitsu, mostrando que ao longo de 2025 vai usar bastante o caixa, né? Esse setembro de 2025 aqui, que dá aquela queda, é por conta dessa parcela aqui, ó, que tem que pagar. Então vai sair esse dinheiro do caixa e vai dar essa quedinha maior aqui. Em 26 ele recebe o principal todo lá da venda do São Luís e aí vai lidando com esse caixa aí até março de 2027. Sem ter que emitir, sem ter que vender nada. E aí pra frente ele vai ver o que ele vai fazer. Todo relatório aí, os últimos, eles falaram que o Torre Sul e o Passarelli já estão numa fase boa de maturação, então são os imóveis que podem estar no caminho de venda, né? Basta a proposta certa. Então eles poderiam fazer um caixa com essas vendas, mas é claro de que não pode contar com uma coisa que ainda não aconteceu. Tá no radar, mas como ela ainda não aconteceu, eles não estão contando com ela. Show? Amortização dos CRIs, né? A partir de julho de 26 e aí em janeiro de 27 dá essa esticada de novo. Te ver mais para frente aqui na parte dos CRIs. Como a gente falou ainda mais ali acima, o fundo ele é majoritário nos imóveis, exceto aqui no Faria Lima, porém não 100%. Então por isso daquela coisa da assembleia e tal, falando com os outros donos, né? Então aqui nesse processo de obtenção da certificação LEED para o Faria Lima 355, é muito bom, né? E aqui uma coisa que toda vez eu mando e-mail para eles, pedindo sugestão aqui, da onde são os prédios efetivamente, né, os locais onde os prédios estão, tipo aquele mapinha, né, que ajudaria a ter uma boa visibilidade, botar também os tipos de contratos aqui, o que é típico, o que é típico, seria legal para ter como informação. As receitas bem distribuídas entre os setores aqui, ó, bem distribuídas entre prédios também. Torre Sul até deu uma melhorada aqui ó, nos preços de aluguel, esse valor subiu um pouco, mas bem distribuída entre os prédios, a maioria dos contratos PCA, poucos vencimentos, em 2025, em 2026 tem um valor um pouco maior ali, mas nem tanto, em 2027 que é um valor alto, mais de um quarto do fundo, né? Em março, a gente teve os reajustes passados aí, de bastante coisa do portfólio, e agora não tem tantos valores relevantes assim, só em junho que vai ter reajuste, nos outros meses é bem tranquilo, e o prazo médio dos contratos, que são valores não tão altos, tá vendo? Só que aqueles 6 anos que a gente falou lá no início vem desse contrato atípico aqui com o GPA que jogou a média para cima. Mas o Fujitsu já está acabando, por isso que eles estão dando uma acelerada lá no prédio. E os outros também com prazos não tão longos assim, mas mais naquela casa ali de 3 anos, que são os prazos de contrato de laje normalmente, né? 3, 5 anos. Desde novembro de 23, que o fundo está com a vacância física zerada, falei lá quase 2 anos, é uma certa exagerada da minha parte, mas tem mais de 1 ano e meio, né? De novembro para março. Bastante coisa, são bastante meses. E me peguei no português aqui. E 3,8 de vacância física, de vacância financeira, que vem dessas carências e descontos aqui, ó. 132 mil, que dá mais ou menos 3 centavos. Se o fundo zerasse isso aqui, acabou as carências e descontos, aumenta ali uns 3 centavinhos lá na receita. Falando dos CRIs, o fundo pegou essas taxas muito boas aqui, no momento em que elas foram pegas, e vão começar a serem amortizadas em 2026, em julho de 2026, ano que vem. E aí a gente vê aqui ó, o aumento gradativo delas, né? Mas o fundo já trabalhou com alavancagem, são alavancagens, amortizações bem tranquilas, assim. O fundo passou por um período com 15% de alavancagem, agora está com 22%, 23%. Mas o fundo lida bem com alavancagem, acho que isso aqui vai ser tranquilo.
E até o que eles puderem antecipar de pagamento, eu acredito que eles vão antecipar. Então é só a gente acompanhar mesmo o caixa, né? Mas como a gente viu no slide lá em cima, o caixa aguenta segurar aqui até metade de 2027, praticamente. Então tá muito tranquilo. O volume médio negociado deu uma caída aí, então é um fundo que não é tão líquido assim, né? Não tem grandes investidores entrando ali por causa de liquidez, mas não quer dizer que o fundo é ruim por causa disso, é um fundo pequeno. Tem que ter isso na cabeça. 28 mil cotistas, veio crescendo aí ao longo do tempo, legal. Aqui, o que chama atenção é essa tabelinha aqui, mostrando que o TEP dos fundos de lajes foi um dos que caiu menos, ou que recuperou mais rápido da queda também, que mostra que a gestão vem trabalhando bem e o portfólio responde legal. Rentabilidade histórica, mostrando aí ó, que desde a criação o TEP entregou 26%, né, de crescimento, muito bom. A distribuição também subiu, na casa de 20% ao longo dos anos, né, que também é muito legal. Aqui uma timeline de compras e vendas, que eu sempre gosto de grifar, que o fundo faz com habilidade comprar imóveis mais baratos. A gente comprou lá o São Luís na época 12 mil metros quadrados e vendeu a 16. Então, olha o ganho de capital que teve aqui, ó, de 19 para 2024. E no Timbaúba a mesma coisa, né? Comprou por 11, vendeu por 13. Então também teve um ganho aqui nesse meio do caminho. Foram boas vendas para a época, né? Deu um ganho de capital interessante pro fundo. E aqui o último slide falando de gestor e tal. Então é isso, cara. O TEP tá rodando bem, entregando também resultados, né? Ao longo do tempo. Aí tivemos aquela questão da aprovação do regulamento dos meses atrás, mas o fundo ele tem reforçado ao longo do tempo de que aquilo vão ser para coisas pontuais, que a ideia é continuar trabalhando com lajes e retrofits, talvez aumentar a posição em alguns imóveis que ele já tem, mas a ideia é trabalhar com isso. Uma coisa que eles levantaram, né, na leitura é que eles podem pegar, por exemplo, também assim pontualmente, lajes já em prédios melhores, com inquilinos bons, para dar uma recorrência de resultado mais garantido, assim, né? Mas que não seria uma posição grande, no fundo, também seria uma coisa mais pontual, pensando em diversificações. E aí é para a gente acompanhar, né? Se o quanto, que quando isso ocorrer vai impactar no fundo e tudo mais. Mas até agora também a gestão vem trabalhando impecavelmente aí. E o relatório é top, né, cara? O relatório do TEP é muito bom. Tem umas pequenas coisinhas que poderiam ser acrescentadas, mas no geral tem muita informação boa ali sobre o mercado, sobre o fundo e tudo mais. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.